Então, pessoal, eu sou formada aí há mais de 24 anos na fisioterapia. Desde lá eu já vinha, então, nas tecnologias, né, na eletroterapia na época. Hoje eu sou professora dos cursos de injetáveis, chancelados pelo Conselho, e sou coordenadora de pós-graduação, e estou lá em Belo Horizonte atuando aí na prática clínica dos injetáveis. Isso aqui é um pouquinho da legislação sobre as coisas, sobre tudo que vamos conversar. Mas hoje a gente já teve aqui esse bloco, então eu vou passar rapidamente, só para quem tiver interesse mesmo, em dar uma olhadinha aqui na legislação, se o fisioterapeuta pode atuar com os preenchedores absorvíveis e os bioestimuladores de colágeno injetáveis, e a resposta é sim, e a nossa legislação está aí, que já foi bastante dita aí hoje. Vou mostrar foto de pacientes aqui para vocês. Todos eles assinaram um termo de consentimento para o uso de imagem, através do qual a lei da LGPD. Tá? Então, vocês vão ver que não vai ter nenhuma tarja nos olhos, porque é muito importante que a gente mostre os resultados e todos são com consentimento. Então, por que usar os preenchedores, né? Então, nós vamos falar de preenchedores e bioestimuladores de colágeno. Por que a gente deve usar o preenchedor, então, e aí falando de face exatamente? Nós sabemos que no processo de envelhecimento natural do ser humano, nós temos, então, esses coxins gordurosos, que são coxins que trazem volume e sustentação para a nossa face. Esses coxins, ao longo do tempo, eles vão sofrendo um processo de atrofia, e eles também vão se deslocando para a região medial da face e em favor da gravidade. Então, é onde a gente tem, então, começam as marcações dos sulcos que tanto incomodam a nós e aos nossos pacientes. Então, quando nós somos jovens, a gente diz que a gente tem esse triângulo invertido de sustentação da face, e ao longo do processo de envelhecimento, então, a gente tem, então, aparecendo aí para a gente esse sulco nasogeniano marcado, o sulco nasolabial e o que a gente chama de jaw, que é essa gordurinha que vem aí também deslocada para a região medial e inferior da face. Então, aí apresentando um pouco de como esses coxins de gordura se deslocam ao longo dos anos em que a gente vai envelhecendo. Então, eles sofrem esse processo de atrofia e esse deslocamento no sentido medial e inferior da face. Então, o que são os preenchedores? Todo mundo conhece o ácido hialurônico, todo mundo entende que o preenchedor ele é feito principalmente, os absorvíveis, dos quais nós estamos falando, de ácido hialurônico, e é onde a gente vai trazer, então, esse volume para a face do nosso paciente. Vamos melhorar o contorno e vamos, então, tentar entregar aquilo que foi perdido ao longo desse processo de envelhecimento. Por que a gente deve usar preenchedor, então? Então, primeiro, para as regiões de perda de volume, conforme a gente já disse. Em segundo lugar, nós temos, cada um de nós, temos um biotipo diferente, uma face diferente, e muitas vezes nós gostaríamos de ter um pouco mais de lábio, gostaríamos de ter um pouco mais de glúteo. Então, a gente também pode entregar esse procedimento para aquele paciente que deseja trazer um pouco mais de volume a determinadas estruturas específicas. Num pós-cirúrgico, por exemplo, exemplo de um paciente, por exemplo, que tenha feito lift facial, ele vai tirar esse excesso de pele na cirurgia, mas não, muitas vezes pode não devolver o volume, e se assim for o caso, nós podemos, então, trazer os preenchedores também, tanto corporais quanto faciais, para trazer esse volume. Então, essencialmente, pensar em preenchedor é pensar em trazer volume para aquela área. E nós utilizamos, então, na nossa prática clínica, os preenchedores não absorvíveis ou não permanentes, que são os preenchedores à base de ácido hialurônico, que é uma substância biocompatível que nós temos dentro do nosso corpo e que faz uma retenção de água e traz esse volume. Claro que nós temos vários tipos de preenchedores, e a gente chama esse preenchedor de ácido hialurônico reticulado, porque nós vamos agregar substâncias a esse ácido hialurônico para trazê-lo numa forma gel, e aí essa reticulação, que depende da elasticidade que a gente precisa, da viscosidade desse produto, da região em que a gente vai entregar. Então, existem no mercado vários tipos de preenchedores à base de ácido hialurônico que nós utilizamos, e vai depender, então, da região em que a gente quer volumizar, ou sustentar, ou projetar.
E aí, a gente vai ter, então, essa característica específica deste produto. Então, eles preenchem os espaços subcutâneos, e quando a gente fala em produção de estímulo de colágeno, nós vamos falar dos bioestimuladores de colágeno, que na literatura também é considerado como um preenchedor. Durabilidade, né? O que mais nos perguntam aí, quanto tempo dura um preenchedor quando aplicado? Então, a gente sabe que vai depender de vários fatores. O mais importante deles é o metabolismo individual do paciente, mas dura em torno de 6 meses a 2 anos, e também depende da área em que vai ser aplicado. Porque nós sabemos, por exemplo, que áreas móveis, onde a gente aplica o ácido hialurônico, ele vai ter, então, uma menor durabilidade nessa região. E aí, gente, é o diferencial da avaliação do fisioterapeuta dermatofuncional. Nós somos os profissionais que atuamos com funcionalidade. Então, se a gente entende que uma região de muito movimento vai predispor uma diminuição da durabilidade do meu produto, o que eu vou fazer? Eu vou miomodular antes de aplicar um preenchedor, por exemplo. Eu não vou falar de toxina, mas os colegas vão falar, e aí já falaram, e aí a gente vai saber um pouco mais disso. As vantagens, então, é um procedimento seguro, já que é um produto biocompatível, e nós temos, inclusive, a reversibilidade desse produto através da hialuronidase. Sei que a colega vai falar lindamente aqui sobre as complicações, então eu vou só passar rapidamente. Os preenchedores permanentes, o mais famoso deles é o PMMA, que, inclusive, ele não é aprovado pela Anvisa para uso estético, mas a gente vê aí na nossa prática, nas redes sociais, eles aparecendo. Então, só a título mesmo de curiosidade de quem são os permanentes. E falar um pouco das aplicações faciais, então. O que eu quero dizer para vocês nesse momento, pessoal? O fisioterapeuta, ele é um profissional que, muitas vezes, vocês não vão ver exageros, grandes transformações dentro da harmonização facial. O que a gente faz, normalmente? A gente exalta, a gente embeleza de uma maneira que a gente vai simplesmente exaltar o que o paciente já tem. Então, por exemplo, já era uma paciente bonita, essa primeira paciente. Percebam que o lábio superior dela, uma região está mais evertida que a outra. Então, nesse caso, a gente não entra diretamente com o preenchedor, a gente faz a toxina botulínica primeiro e depois a gente preenche esse lábio, como foi feito. Nas aplicações faciais, nós podemos fazer grandes transformações ou simplesmente, como o caso dessa paciente, devolver o contorno facial, que foi aquilo que a gente comentou no início da nossa palestra. Então, eu posso trazer volume, mas eu posso simplesmente devolver ao paciente o contorno que foi perdido ao longo dos anos. E grandes transformações a gente faz? Com certeza. Então, essa paciente foi uma paciente que chegou para mim 60 mais, nunca havia feito nenhum tratamento de pele, nunca havia feito nada, era mãe do noivo e queria um tratamento rápido para ela ir para o casamento. Então, gente, o que eu tive que fazer? Realmente, grandes volumes de preenchedor na paciente, para embelezar ela para um momento em que iria acontecer logo. Então, o que é a vantagem do preenchedor? A vantagem do preenchedor é que a gente tem uma resposta clínica imediata, mas não temos um tratamento de pele. Temos apenas o quê? Uma volumização daquela região. Nas aplicações corporais, a gente consegue fazer o belo ficar ainda mais belo. Então, pacientes que já têm um glúteo bonito e que querem preencher uma região de fossa trocantérica e na lateral, né? Então, a gente consegue o quê? Exaltar a beleza daquilo que a gente já tinha como belo. Essa segunda paciente, gente, embaixo, é uma paciente que treina, que faz atividade física e que tinha uma queixa muito grande desse afundamento lateral, como vocês podem ver aí, tá? Então, o que foi diferente aí? Essa paciente tem 0 ácido hialurônico no glúteo dela, no antes e depois. Por quê? Porque foi feita uma avaliação por mim, que sou fisioterapeuta, e eu vi que essa paciente tinha um desvio postural considerável. Na hora que eu fui medir os membros inferiores dessa paciente, eu observei que um membro estava maior que o outro. Então, eu disse, não vou preencher enquanto você não for no colega e tratar, então, essa patologia que você tem. E, de fato, após o tratamento, essa paciente não precisou injetar nada de ácido hialurônico. Então, esse antes e depois dela tem 0 preenchedor nesse glúteo. Nas aplicações íntimas,
Então, a gente consegue, então, tratar tanto o estético quanto as disfunções masculinas. O que a gente tem é um aumento do diâmetro, do calibre do corpo do pênis, que muitas vezes também auxilia na projeção. E aí também temos o tratamento e aplicação das disfunções. Nas aplicações íntimas femininas, nós também temos bastante resultado. E aí, lembrando que o preenchedor, o resultado é imediato. Nós temos, então, esse antes e depois aí desse rejuvenescimento de grandes lábios. E temos essa paciente aí que tinha os pequenos lábios mais evidentes, e a gente conseguiu embelezar ainda mais essa paciente. As técnicas que a gente utiliza, elas podem ser técnicas tanto no periósteo quanto na região de subcutâneo. A gente pode usar agulha, a gente pode usar microcânula, e tudo isso vai depender, então, da escolha da técnica que a gente queira utilizar, da região em que vai ser feito. E hoje nós temos técnicas consagradas, né, dentre elas o MD Codes, do médico Maurício de Maio, que é um guia para nós quando vamos falar de injeção de face, principalmente. Os bioestimuladores de colágeno, então, quem são eles? Na literatura, eles também são chamados de preenchedores permanentes. Mas o que eles fazem, na verdade, nós vamos entender agora. O primeiro pensamento que a gente tem que ter é, então, do nosso envelhecimento de novo. Nós falamos dos coxins de gordura, mas o que acontece, então, na nossa área ligamentar? Os nossos ligamentos também envelhecem, também sofrem frouxidão. Só que eles são pontos de ancoragem da nossa face. Então, quando a gente pensa, quando o paciente chega e diz assim para a gente, o meu rosto está caindo, doutora. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os coxins de gordura sofreram atrofia e deslocamento, e também que a nossa região ligamentar, né, está permitindo que aconteça, então, essa frouxidão, essa face mais com aspecto de caído, tá? Então, os ligamentos de retenção, eles servem como pontos de ancoragem, e é a partir daí que nós vamos pensar que o afrouxamento desses ligamentos, então, vão trazer uma face que não suporta, então, também o envelhecimento de pele que é associado. E aí a gente entende que um bioestimulador de colágeno são as substâncias que aumentam essas propriedades mecânicas, elas estimulam colágeno, estimulam elastina, e elas principalmente fazem essa redensificação dérmica. Quando a gente fala em bioestimulador de colágeno, nós estamos falando de tratamento de pele. Quando a gente fala em preenchedores, a gente está falando em entrega de volume para a face, para o corpo do paciente. Então, bioestimulador, ele vai redensificar a nossa pele, a nossa matriz extracelular. Aqui era um videozinho falando um pouco de como isso acontece, mas acho que não vou conseguir passar. Então, nós temos bioestimuladores inflamatórios e não inflamatórios no mercado hoje. Os inflamatórios são os bioestimuladores que vão promover a inflamação, e que, com isso, vai sinalizar a nossa célula do fibroblasto, vai passar por todo aquele reparo tecidual, onde eu vou ter a proliferação e eu vou ter a organização, então, dessas novas fibras colágenas e elásticas. Os não inflamatórios, que é a terapia epigenética, que a gente tem falado muito dela agora, são os sinalizadores de fibroblastos, que são não inflamatórios. Então, o que a gente consegue? Um aumento de firmeza, né, nessa flacidez cutânea, a gente consegue restaurar o volume, porque alguns bioestimuladores, o processo final deles é a adipogênese, então a gente consegue, a longo prazo, lembrando que um bioestimulador de colágeno não tem efeito imediato, a longo prazo a gente também consegue trazer um pouco de volume para esse rosto do paciente. Melhoria na textura da pele, linhas finas, poros. Então, a gente consegue melhorar, tratar essa face. Aí, alguns exemplos, né, desses bioestimuladores. Então, a gente tem hidroxiapatita de cálcio, alguns nomes no mercado, sem nenhum conflito de interesse, apenas a nível de exemplificar o que a gente tem. O ácido polilático, o DL-lático e a prolactona. E aí, gente, quando a gente pensa em injetar os bioestimuladores de colágeno, o nosso raciocínio é todo em favor do nosso sistema ligamentar, para que a gente consiga, então, refazer essa âncora que foi perdida no rosto do nosso paciente com o processo de envelhecimento. Então, a gente pensa que esses ligamentos eles são formados como se fossem articulados, e aí, este lugar especificamente vai ser o nosso alvo de tratamento quando a gente pensa em trazer de volta uma sustentação de face para o paciente.
Aí, eu falando um pouco da hidroxiapatita de cálcio, que é o bioestimulador que a gente tem mais versátil no mercado. Ele faz, o final dele é a adipogênese, então a gente usa muito no corporal também, nas regiões que a gente quer trazer firmeza e volume, e principalmente nessa região aí, que eu acabei de falar com vocês, que é o nosso território de sustentação da face. Então, a gente não entrega o bioestimulador diretamente no ligamento, a gente entrega no território ligamentar, para que a gente consiga ter, então, essa elevação de face e essa sustentação. Então, quando que eu devo usar um preenchedor? Quando eu devo usar um bioestimulador de colágeno? Então, aqui a gente já entendeu que bioestimulador de colágeno é um tratamento de pele, onde eu tenho, então, entrego para o meu paciente a longo prazo uma produção de colágeno, elastina e firmeza de pele, e o preenchedor vai me trazer projeção, vai me trazer volume aonde eu tive perdas, e eu tenho um resultado imediato. Ambos podem ser aplicados tanto na região do periósteo ou no subcutâneo. Alguns resultados, então, como eu disse, eu quis trazer resultados reais em apenas uma sessão. Esses pacientes não receberam alta ainda, mas é para vocês entenderem o que é capaz um bioestimulador de colágeno em apenas uma única sessão. Um paciente com cicatriz de acne severa, em uma sessão, olha o resultado que a gente conseguiu, só com o bioestimulador de colágeno e mais nenhum outro tratamento. Pacientes como esse senhor que está na foto, são pacientes que vêm hoje para a gente, muito comum, pacientes 60 mais, 70 mais, que nunca fizeram absolutamente nada na face e que chegam querendo uma resposta uau do dia para a noite. A gente consegue? A gente consegue. Como? Fazendo volumização com ácido hialurônico. E aí vira o que o mercado está comentando, né? Nós estamos voltando à contramão daqueles grandes volumes de preenchedor na face. Então, vamos tratar a face. Então, esse paciente passou por uma única sessão e teve esse resultado aí com o bioestimulador de colágeno. Aí, a face de outra paciente, a mesma coisa, uma paciente idosa, nunca havia feito nada na face e queria uma grande transformação. Essa paciente já está pronta? Não, mas nós já começamos a fazer um tratamento de pele nessa paciente. Esse glúteo, gente, esse glúteo ele teve 1 ml de hidroxiapatita de cálcio no antes e depois dessa paciente. Então, a gente consegue, sim, grandes resultados, muitas vezes com pouco produto, através de uma boa avaliação clínica e de uma anamnese bem feita, que é a nossa avaliação, e de um plano de tratamento estratégico para a paciente. Claro que ela não só fez bioestimulador de colágeno, aí ela fez uma intradermoterapia sistêmica e localizada, associada ao bioestimulador. Essa outra paciente, então, de região íntima, isso foi um bioestimulador de colágeno. Então, na outra foto, eu mostrei um preenchedor de efeito imediato. Essa foi um bioestimulador de colágeno, aonde iria se iniciar um processo, então, em todos esses que eu mostrei, um processo, então, de melhora e aumento de firmeza de pele. Além disso, nós temos produtos híbridos. Quem são eles? São produtos que entregam para a gente tanto o bioestimulador quanto o preenchedor associado. E quando a gente pensa nesses produtos, o que a gente pensa? A gente pensa que o preenchedor vai trazer aquele efeito de volume imediato, aquela resposta imediata para o paciente, enquanto o bioestimulador de colágeno está fazendo seu efeito aí, que a gente sabe que pode ocorrer em até 3 meses essa resposta final. Além disso, pessoal, os fios de PDO também são considerados preenchedores dérmicos, então a gente pode utilizar os fios de PDO a título de redensificar também essa matriz extracelular. Existem inúmeros tipos de fios e inúmeros nomes diferentes, então, como a gente não tinha tanto tempo, eu só quis exemplificar para vocês que os fios de PDO, eles também são bioestimuladores de colágeno que a gente pode ter aí e utilizar na nossa prática clínica. Aí a Érica, há 5 anos atrás, que já era fisioterapeuta dermatofuncional, que já trabalhava com lasers de alta tecnologia, que já trabalhava com tecnologias, e a Érica de hoje, que é a Érica que injeta, que trabalha com todos esses produtos que vocês viram aí, e que tem quase nada de volume de preenchedor na face, e tem sim aí um aumento de qualidade de pele e injeções de múltiplas camadas aí para o rejuvenescimento facial. Quero convidar vocês
para o nosso 7º Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional, que vai acontecer em Belo Horizonte, que é a minha cidade. Faço questão de receber vocês lá, um evento sensacional. Obrigada!